Bom, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Mansur, sou especialista da PensaBio. Deixa eu passar aqui. Bom, antes de começarmos a palestra em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a empresa, para os que não conhecem. A PensaBio faz parte de um grupo maior chamado PensaLab. A PensaLab, deixa eu só colocar meu ponteirinho. A PensaLab é uma das empresas do grupo especializada em fornecer soluções para o mercado de instrumentação analítica, nas áreas de gás, óleo, alimentos e bebidas. Nós somos a PensaBio, que oferecemos soluções aplicadas às ciências biológicas, biotecnologia e diagnósticos. Nós também contamos com a Pensacom, que tem como objetivo viabilizar os negócios na América Latina e apoiar as empresas do grupo como integrador na cadeia de fornecimento para importação direta, e uma empresa super nova no grupo, a Microbiotech, que tem como objetivo buscar soluções sustentáveis e de baixo custo para o controle microbiano nas mais diversas aplicações. Bom, a PensaBio, então, oferece alguns diferenciais, como suporte técnico e científico, oferecemos soluções customizadas, contamos com um time altamente qualificado, com mestres e doutores, e contamos com uma entrega segura e rastreável. Atuamos em várias frentes, em várias áreas, tanto na pesquisa, diagnóstico, indústrias e no setor agrobiológico. E o nosso portfólio ele é bem vasto, né? Está em constante crescimento e contamos aqui com vários parceiros, como a TCC, onde vocês podem contar com linhagens celulares, bactérias, vírus, a LGC, que conta com soluções para extração de ácidos nucleicos, dentre outras aplicações. A nossa mais nova parceira, a Abicam, com kits ELISA. Nossa parceira principal aqui no dia de hoje, a Gindex, que oferece soluções na área de tipagem de HLA e monitoramento de quimerismo, dentre vários outros parceiros aqui que vocês podem já conhecer, e se não conhecerem, eu estou à disposição aí para apresentar os produtos que cada uma oferece. Bom, dito isso, deixa eu parar aqui, deixa eu compartilhar a tela. Eu gostaria então de introduzir nosso convidado especial do dia de hoje, Dr. Rafael Cita, marido, pai, e além disso, diretor técnico e coordenador do Laboratório de Imunologia de Transplantes HLA no Hospital de Câncer de Barretos, que é conhecido como Hospital de Amor. Dr. Rafael Cita é graduado em Biomedicina, pós-graduado em Imunogenética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em Biologia Molecular e Genética em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e mestrado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Também é membro da Sociedade Brasileira de Histocompatibilidade e Imunogenética, BHI, e da Sociedade Americana de Histocompatibilidade e Imunogenética, AASH. Doutor Rafael Cita, agradeço muito por ter concordado, aceito o nosso convite para dar essa palestra nesse tema tão relevante aí para vocês que realizam no dia a dia a tipagem de HLA por NGS. Fique à vontade aí para compartilhar sua tela. Olá a todos, deixa eu só iniciar aqui com o compartilhamento para a gente poder começar. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ótimo. Deixa eu ver se consigo colocar o ponteiro aqui. Vocês conseguem ver essa mãozinha que está aparecendo ou não? A mãozinha sim. Ah, Uhum. ótimo, perfeito. Então vamos lá. Bom, então nesse webinar de hoje, eu vou apresentar um resumo e uma atualização das informações, acredito eu que sejam necessárias para que a gente possa fazer uma rotina também a submissão de alelos, sejam esses alelos novos, ou sejam esses alelos de frequência diminuída, de menor frequência, não só na população brasileira, mas também nos bancos de dados internacionais. Então, eu trabalho no Hospital de Amor,
nossa instituição, ela abrange todo o território nacional, ou com unidades físicas, né, de tratamento, prevenção, reabilitação, ou com unidades móveis que conseguem alcançar os municípios mais distantes do nosso país. Então, como dito pela Fernanda, meu nome é Rafael Formenton Cita, eu sou diretor técnico e coordenador do Laboratório de Imunologia dos Transplantes. Se alguém quiser os meus contatos, gravar, é só mirar aqui nesse QR Code. Esta é a equipe do nosso laboratório. Nós somos, eu sou aqui um representante deles, da equipe do laboratório. Sou eu que estou à frente, mas eu represento aqui hoje todos. Então, para trazer informações mais atualizadas para vocês, na penúltima versão da revista da ASH, isso para quem é membro da ASH, a gente recebe essas revistas a cada 4 meses. Dentro da revista, né, teve um artigo, Dr. Ahmed Mustafa, e esse artigo ele detalha muito ricamente, digamos assim, passo a passo, inclusive com arquivos, outros arquivos que você pode ter acesso, uma orientação bem fácil de ser compreendida, e a importância de você submeter os alelos. Bom, Dr. Med, ele diz o seguinte, vou abrir aspas para ele. A inclusão de novos alelos é fundamental para manter informações genéticas precisas e atualizadas para a comunidade internacional de pesquisa. O envio de um novo alelo, HLA, é uma contribuição significativa para o campo da imunogenética, promovendo uma melhor compreensão da diversidade genética humana, contribuindo, assim, para avanços em imunologia, transplante e pesquisa em associação de doenças. Então, fazendo apenas um resumo de algumas informações e mais somado, né, outras informações que eu entendo que sejam relevantes, fiz aqui, eu listei 10 pontos que eu vou falar brevemente, pontos importantes que a gente deve observar antes mesmo de fazer a submissão de um novo alelo. O seu o dado que você obteve, a informação do novo alelo, ou de um alelo aí de frequência baixa, ele tem que ter uma profundidade, segundo o Dr. Ahmed, uma profundidade de 30 a 50 vezes. Então, naquela posição, aonde tem um nucleotídeo novo ou aonde encontra-se uma diferença do nucleotídeo que você está comparando, fazendo análise, naquela posição, você deveria ter entre 30 e 50 cópias reads, né, que dê uma profundidade segura para corroborar com essas informações. É óbvio que nós sabemos que ao longo de todo o sequenciamento, isso seja leituras curtas ou leituras longas, geralmente as pontas elas sofrem mais, mas as regiões mais centrais, principalmente exon 2, 3 e 4, o rendimento é muito superior a 50 vezes. A identidade da sequência ela tem que ser definida com um limite mínimo de 90 a 95%. Então, aquela sequência que você encontrou comparado com o banco de dados do MGT, tem que ter pelo menos essa identidade. Mas é classe 2 e o alelo que eu encontrei comparado com o alelo mais próximo só tem exon 2 e 3, ou 2 e 3 e 4, enfim, o resto é extrapolado. Bom, pelo menos essa informação disponível, ela teria que ter concordância de 90 a 95%. Qualidade superior de leitura, então quality score de 30 ou superior. Métodos de detecção secundário, por ele mencionado. Então, uma vez identificado esse alelo, essa diferença, enfim, isso que a gente está investigando, seria interessante fazer a confirmação por Sanger, amplificação por alguma específica, PCR algum primer específico, ou por NGS de outro fornecedor. Ou até mesmo, como eu disse, se você encontrou esse alelo com sequenciamento de leituras curtas, seria interessante, né, dependendo da circunstância, se você não conseguiu estabelecer a fase, fazer um sequenciamento de leituras longas, se você tiver essa ferramenta. Realizar o blast dessa sequência, eu coloquei parcial ou total. O que é parcial ou total? Aquela read, ou aquele conjunto de reads, vamos supor que eu tenho uma cobertura de 50 vezes, que traz aquele novo nucleotídeo, né? Aquela nova configuração. Então, você fazer o blast daquela read, ou
depois também, eu faço isso. Eu gero o dado completo, né? O engine, o software da Jinjax, ele permite isso, através de um arquivo FAS. Eu também faço o blast da sequência completa para obter informação, para a confirmação, né? No site. E também faço uso, aí, digamos, do 6 para baixo, são orientações minhas e algumas foram compartilhadas também pelo Dr. Ahmed. Eu faço uso daquela ferramenta do site do MGT, do Alil. Essa ferramenta, isso para aqueles alelos. Um exemplo, um que eu identifiquei hoje numa análise, o B18145. Fui lá no Alil e verifiquei se esse alelo que eu encontrei, depois de superado toda aquela análise, né, toda aquela confirmação baseado em métricas, enfim, baseado em questões técnicas da análise propriamente dita, fui ver se esse alelo, estudar esse alelo, a origem desse alelo, quem submeteu, se tem uma, duas, se ele é confirmado, se tem apenas uma submissão, e é um alelo que já vai entrar, esse B18145, para uma submissão que eu vou fazer ainda nesse mês. Então, eu uso essa ferramenta para ver, pelo menos neste banco, não estou falando que esse é o melhor banco, mas pelo menos para ver quantos laboratórios, quantas células já foram submetidas a esse alelo, que é um alelo que contribui muito com a comunidade. Bom, respeitar os softwares, né, as métricas e todas aquelas informações que corroboram para você liberar um resultado seguro. Ver se a região é região de um polímero, se tem algum artefato, se essa região ela tem um alto percentual de interferência, de noise, enfim, são situações que são relevantes. Muito importante ver se a sua sequência ela está em fase. Geralmente, alelos de classe 1, a gente consegue fase, mas dependendo da configuração, da combinação do genótipo daquele locus, você pode ter buraco justamente naquela nova posição, isso acontece muito, locus B e C, que você vai ter que fazer uso de uma metodologia de leituras longas para poder fazer a submissão e não ficar com a fase quebrada, né? Observar se essa amostra é de paciente. Se for de paciente, doença maligna ou não, se tem a opção de você fazer análise com DNA proveniente de swab bucal, ou um estudo familiar. Aconteceu em um dos alelos que eu submeti em janeiro, era o paciente, a sua mãe e 2 ou 3 irmãos, eu não lembro agora, fazendo a pesquisa dentro da família, né, aparentado. A mãe e um dos irmãos tinham o mesmo alelo que o paciente, e dava para fazer reconstrução haplotípica, eu tinha também informação do pai. Então, apesar de ter a informação da genotipagem do SWAB, com a informação da família, consegui enxergar a mesma alteração que eu vi no paciente, no caso desse paciente que tinha doença maligna. Qual que é a relevância dessa alteração? É em exon, em intron, é uma mutação silenciosa, isso tem que ser observado também. E, opcional, vamos supor que seja um alelo nulo, né? Se você tiver um laboratório parceiro, puder fazer uma análise da expressão dessa proteína, é extremamente relevante. Bom, indo adiante, recentemente, uma das últimas publicações, na verdade, realizadas pelo IMGT, a gente observa uma crescente no número de submissões e número de nucleotídeos que são registrados no banco. Então, até mais ou menos aqui 2015, 2016, onde começou a ser amplamente utilizado pelos laboratórios o NGS. Então, a gente parte aqui de 20 mil submissões nessa linha histórica aqui, de 20 mil submissões a 55, mais que o dobro, né, teoricamente um pouco mais que o dobro, num curto espaço de tempo. Por quê? Devido à evolução dos equipamentos, evolução das químicas, evolução dos algoritmos, enfim. E também, digamos assim, o entendimento da sociedade, não só brasileira, como internacional, o entendimento da relevância de submeter não só deixar os alelos novos, né, guardados na gaveta, mas também os outros alelos, aqueles que não são novos, com uma frequência menor, que são extremamente relevantes para a nossa sociedade. Eu havia feito no começo do ano uma outra apresentação, através de informações tem no GitHub do IMGT,
fiz um estudo de como estaria, né, a cobertura, em teoria, dos alelos até então, na versão 3.55, que havia acabado de ser submetida, liberada, né, para nós. Então, segundo aquelas informações, é bem simples aqui, ah, analisando todos os loss, no total aqui de todos os alelos submetidos, 52,2% apresentavam a sequência completa, 2% completa no que diz respeito aos exons, e 45,3% a sequência parcial exon 2, 3 e 4 de classe 1, provavelmente, e exon 2 e 3 de classe 2, submetidos no banco. E dessa totalidade, não confirmados, 70%, quer dizer, que foram submetidos apenas uma vez, uma célula, por um laboratório, enfim, e confirmados 29%. Só como exemplo de um alelo, de um locus de classe 1, o A, então a gente observa a grande maioria dos alelos, a grande maioria com cobertura completa, 2,5 só de exons e 35,8 ainda, digamos assim, uma percentual bem grande, muito provavelmente relacionado às primeiras submissões sorológicas ou por oligonucleotídeos ou até mesmo por sangue, que ainda necessitam de uma confirmação, né, por NGS, leituras curtas ou leituras longas, para estender essa sequência e dar uma identidade melhor para esses alelos. E, muito parecido com o que eu havia mostrado no slide anterior, mesma coisa, grande maioria desses alelos ainda não foram confirmados. E um exemplo de classe 2, DRB1, a maioria dos alelos, então, apresenta uma sequência parcial, 79%, muito devido ao que nós sabemos, a dificuldade de sequenciamento intrônico, principalmente o intron 1, 3,5% cobertura de todos os exons e 17% cobertura completa. Muito provavelmente relacionado a sequenciamento PacBio, ou só PacBio, ou PacBio junto com Illumina, e um pouco agora, nos últimos anos, Nanopore. E a característica é como se fosse unânime, né? Classe 1 e classe 2, a grande maioria dos alelos que foram registrados, que eram novos, foram registrados, ainda não foram confirmados. Bom, vamos adiante. Isso daqui todos conhecem, está lá disponível no site do MGT. Então, mostra crescente da submissão dos alelos. Só queria aqui fazer uma colocação, muito provavelmente agora, tornando-se mais popular, né, digamos assim, o sequenciamento de leituras longas, as submissões de classe 2 tendem a aumentar. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui na fila pelo menos 25 alelos de classe 2 que eu estou esperando gerar o dado de leituras longas para fazer a análise combinada, faço análise primeiro de leituras curtas, depois de leituras longas, depois combinada, e é um processo um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais complexo, mas eu acho que em breve, aqui uns 2, 3 anos, esse gráfico aqui vai estar um pouquinho diferente com, digamos, um boom, digamos assim, dos alelos, dos novos alelos submetidos de classe 2. Só para vocês verem, nessa última versão, 3.56, a última, a mais atual, nós tivemos 977 submissões, novas submissões de novos alelos, e 149 submissões de alelos foram modificados. Na sua grande maioria, depois se vocês quiserem entrar no site, vão ver lá que muitos deles foram estendidos e um ou outro que recebe uma nomenclatura nova, enfim, um entendimento novo da base de dados. Então, quanto mais informações nós temos, melhor o entendimento, melhor, né, a gente pode dizer que conhece essa proteína e melhor classificada ela é. Então, se vocês olharem os 55, 54, 53, sempre, além dos alelos novos, né, para não falar só deles, tem as melhorias de uma versão a outra daqueles alelos que já foram submetidos e agora com sequências maiores, estendidas ou completas, eles acabam mudando de nomenclatura.
ou até mesmo sendo excluídos, né, porque são alelos parecidos com outros alelos já submetidos. Esse mapinha aqui vocês também já conhecem, mostra aqui a quantidade de submissões que são realizadas no mundo. Digamos assim, infelizmente uma boa parte ainda da nossa população ainda não é atingida, digamos assim, somente nos países que contemplam a África. Na América do Sul, Brasil e Argentina auxiliam, né, a aumentar o número de novas submissões. E esse azul aqui, se eu não me engano, em outras versões que eu, que eu tenho outras imagens salvas, ele era um pouquinho mais claro. A nossa sociedade está contribuindo para talvez um dia chegar assim numa cor igual da China ou um escuro, num azul bem escuro, igual dos Estados Unidos. Bom, aqui é um exemplo, então, de um alelo, né, uma nova sequência que nós tivemos a resposta aqui dia 29 de fevereiro desse ano. O alelo foi submetido em janeiro, esse é o nome dele. Então, o MGT depois, de um tempo, pode levar de um mês a quase 2 meses, ele dá o feedback, né, com o nome da devolutiva, com o nome da sua submissão, e um exemplo de uma confirmação de sequência, esses C07766, que contribuiu para, corroborou para aumentar a frequência. Ele só tinha se não me engano, deixa eu ver aqui no próximo, ele tinha na verdade 3 submissões, essa foi a 4ª submissão, e é uma submissão, isso daqui olhando no site do MGT, no Alil, naquela ferramenta, e foi a primeira submissão da América do Sul. Eu olho isso quando faço a análise dos alelos, vejo essa página aqui, vejo célula por célula, submissão, da onde elas pertencem, e se por um acaso ele tiver 2, 3 ou não tiver sido confirmado, principalmente se não tiver sido confirmado, eu insiro essa informação que eu encontrei no banco de dados. Recentemente a gente, trocando e-mails com o pessoal, com a equipe, né, do Anthony Nolan, eles reforçaram que é extremamente importante, claro, submissão de alelos novos, todo mundo está ciente disso, mas também a submissão de alelos como esse, que existiam apenas 3 que foram submetidos em outras regiões do planeta, e nenhum deles ainda tinha sido submetido aqui como exemplo na América do Sul. Introdução, iniciar mais 2 partes, que é do GenBank, com a ferramenta BankID GT, que é quase a de um final daquilo que eu tenho para mostrar para vocês. Bom, tá. Então, que elas envolvem a análise dos dados, aí eu estou partindo agora para o software, tá? Então, as métricas, o sequenciamento aconteceu de uma forma correta, né? As métricas do aparelho, a análise das métricas do software, aquelas situações que eu coloquei, realizou o BLAST, realizou uma análise bem fina para ver se aquele alelo, novo ou não, ele foi identificado de uma forma correta pelo software. Só que nós temos também, não sei se todos fazem isso, a leitura ou a análise dos documentos da bula do software. É muito rico a bula do software, não aquela instrução de uso do software, sim a bula mesmo. Então, na bula, além de outras informações, não vou lê-las aqui, mas apenas trouxe para depois, quando vocês recuperarem essa gravação, ver com mais calma e até mesmo acessarem as bulas dos respectivos softwares que vocês utilizam, saber o que ele tem a dizer a respeito de situações que podem fugir do controle, digamos assim, do processo, que ele tem a dizer a respeito dessas situações. Então, numa avaliação, né, de riscos residuais e eventuais efeitos indesejáveis, nós sabemos que para ter uma genotipagem assertiva, a gente tem que, entre outras situações, nós precisamos ter uma boa contagem de leitura, uma boa cobertura, um equilíbrio entre os alelos, uma capacidade de mapeamento, um ruído baixo, entre outros. Para que nós não tenhamos problemas de dropout ou desbalanço, situações assim que às vezes são dramáticas, né, catastróficas, que a gente
que nós acabamos ficando reféns de uma situação que só pode ser enxergada, isso, em muitos casos, analisando amostras de pacientes, a gente só consegue enxergar com a amostra de swab, uma nova amostra sanguínea. Então, ver se todas as condições de preparo da sua biblioteca foram realizadas da forma como padronizado, como validado, se todos os seus reagentes estão funcionando corretamente, se a sua pipeta está calibrada, o termociclador, shaker, enfim, todos aqueles itens outros que são extremamente importantes e relevantes para o sucesso do seu sequenciamento. Ver qual é a orientação caso, isso é um exemplo, apareça uma genotipagem homozigótica, né, um homozigoto, como validar, né, essa informação, essa análise, e se tem alguma informação a respeito da identificação de novos alelos. Então, eu acredito que a bula completa do software de vocês, normalmente fica nas primeiras páginas. Elas apresentam ricas informações que vão contribuir para ainda mais para vocês terem segurança, não só na análise comum, digamos assim, mas nessas análises mais específicas. E iniciando propriamente o processo de submissão, a GenJax ela tem dois arquivos instrutivos, um da parte do GenBank e outro da parte do IMGT, arquivos esses que passo a passo vão descrever as etapas que têm que ser superadas para você submeter a sua sequência. Então, inicialmente, você qualifica a sequência encontrada, então seria mais uma questão técnica de verificação da sequência, que é feito pelo GenBank, e depois, superada essa etapa, o IMGT, com base nas informações que são geradas pelo GenBank, ele vai confirmar e dar o nome, fazer uma análise, dar nome a essa proteína. Então, no né, da GX, ele diz, entre gerados dois arquivos, o arquivo .fsa, aquele alelo que você está analisando, e um arquivo TBL, que é uma tabela que descreve as características dos exons, dos intros. Então, uma vez aqui no Engine, então direito e da linha, ela vai ser as informações, as duas informações, os dois arquivos, .fsa e .tbl, eles vão ser gerados e colocados na raiz da pastinha do projeto que você criou. Então, lá vão estar esses dois arquivos com as informações necessárias para a gente iniciar o processo de submissão da sequência. Então, esse é o arquivo FASTA, ele pode estar .fas ou .fast. Nesse arquivo vai ter a sequência completa, que é um exemplo, né, do gene DQ-alfa1, 0110, o nome do organismo, Homo sapiens. Então, lá dentro, você pode abrir com um bloco de notas, você vai encontrar a sequência de nucleotídeos que você encontrou no software. E o segundo arquivo é o TBL, Sequence Features. Esse arquivo, então, como disse no slide anterior, ele apresenta, digamos assim, um endereço, né, de exons e intros, que no caso, né, de UTR e UTR, a sequência de aminoácidos que compõe aquela proteína, o nome do gene, enfim, outras informações que serão necessárias lá no IMGT depois para a sequência da submissão. Bom, então, nós seguimos para o site do GenBank, neste endereço. No site do GenBank, a gente vai acessar essa ferramenta do Bank IT, clicar nessa ferramenta. Só um parênteses, se vocês tiverem outras dúvidas ou queiram esclarecer mais dúvidas que possam surgir, porque os sites geralmente estão mudando, né? Estão se aperfeiçoando. E aí pode ser que novas questões ou situações estejam descritas nessa página, que tanto o GenBank quanto o MGT têm sites específicos para esclarecimento de dúvidas. Bom, então uma vez clicado no Bank IT, nós vamos entrar na página, fazer o login. Então, o login pode ser feito com o e-mail do Gmail ou um outro e-mail que vocês queiram fazer o registro.
Uma vez logado, nós vamos clicar nessa opção e clicar em Start, iniciar. Essa primeira tela vai ter o resumo das submissões anteriores, inclusive com a disponibilidade, com a possibilidade de fazer o download dos arquivos referentes à submissão, que é um conjunto, um grupinho de informações que, na verdade, mais é um resumo de todas as informações que a gente vai ver tela por tela. Caso o Team Bank, o Bank IT, a equipe tiver alguma dúvida, eles vão entrar em contato com você e você vai ter isso como modelo para poder entender e comparar a dúvida, né, poder responder a dúvida que a equipe do Team Bank, do Bank IT tem. E acreditem, serve, porque aconteceu uma situação de uma coisa simples, de uma informação que eu acabei inserindo de forma equivocada, e eu comparando, né, que a pergunta com as informações desses arquivos aqui, eu consegui entender e esclarecer a dúvida da continuidade na submissão. Bom, então se você for realizar a primeira submissão, você vai colocar Start Bank IT Submission, vai seguir para vai carregar essa nova página, você vai colocar informações suas em relação à identificação de quem você é, né, de quem está submetendo essa sequência, informações do departamento, da instituição, a localização, né, geográfica de onde você está fazendo essa submissão, telefone de contato, e-mail, um e-mail alternativo, clicar nessa opção e damos continuidade. A página seguinte, colocar os dados dos autores. Então, aqui no caso, coloquei o meu e da minha colega Maristela. Nesse campo aqui, nesse segundo campo, acredito eu não sei se vocês têm o hábito de fazer a primeira submissão em algum artigo, alguma revista, periódico, enfim, e depois confirmar, fazer digamos, a submissão primária, né, para confirmar a sequência, o nome do alelo. Bom, enfim, se fizeram ou não fizeram, colocar aqui em não publicado e essa opção aqui, repetir que os autores são os mesmos informados aqui em cima e dar continuidade. Na próxima página, você vai informar qual é o equipamento, né? Qual é a metodologia que você utilizou para sequenciar a sequência que vai ser informada, no caso que foi Illumina. Tem o PacBio, tem o Torrent, tem o Sanger 454, ou, se for Nanopore, coloca aqui em outros. Vai selecionar essa opção, colocar o nome das ferramentas, dos softwares que você usou para montar a sequência. No caso aqui eu usei, né, como é um protocolo nosso, eu usei essas 3 ferramentas e clicar em continuar. A próxima página, você vai informar, né, não sei por qual motivo você não faria isso, mas que já deve fazer a análise e a submissão, né, o processamento das informações de data, mas você pode agendar também, enfim. Informar nesse segundo campo aqui, que é DNA genômico, linear, e colocar aqui não. Abaixo, seguindo na página, você vai informar que vai colocar aqui a informação FASTA, uma sequência FASTA, e vai escolher o arquivo na sua máquina, aquele arquivo FAS ou FASTA, ou FAST, e vai clicar em continuar. Vai aparecer uma mensagem dizendo se você quiser submeter mais de uma informação, você até pode. Vamos supor, aquele caso que eu mencionei, né, eu tinha um paciente, a mãe e mais um irmão, que respectivamente, e dá continuar novamente. Parte, continue. Na seguinte, não faço nenhuma alteração nessa. Se o nome do alelo que eu está aparecendo aqui embaixo, básicas, ou coisa minha mesmo, né, toque meu, e aperto em continuar. Esta página aqui de Features, não digo que ela é mais importante, o conjunto todo tem sua relevância, mas é aqui que você vai dar as informações mais detalhadas a respeito dessa sequência. Então, na parte superior, inicial, você vai pôr Add Features, descendo, vai escolher o arquivo, aquele arquivo TBL, vai dar o update,
ele vai ficar o arquivo, né, o nome do arquivo, vai ficar representado aqui embaixo, a partir que você aperta Upload File, vai aparecer dessa forma, com o nome do seu arquivo na cor azul. Na parte de baixo da página vai carregar a sua sequência, as informações da sua sequência, informações que você inseriu lá no começo e as informações casado, né, com as informações do arquivo TBL mais o arquivo FASTA, e é só apertar, no meio da página mais ou menos vai ter continue, clicar em continuar. E na parte final, quase finalizar o processo do BankIT, você informa o seu e-mail, eu clico nessa opção para dar um nome adicional a essa minha submissão, que vai me ajudar no meu controle, né, no meu banco de dados. E descendo aqui, não cabia tudo no mesmo slide, descendo para a parte final, vai ter um resumo que se estende de tudo aquilo que você inseriu nas páginas anteriores. Eu faço o download que você pode obter naquela primeira página para iniciar a submissão, o download do arquivo que contém todas as informações que você acabou de informar nas páginas anteriores. E clico em finalizar submissão. Nesta parte, nessa página, ele vai mostrar que a sua submissão está completa. Anotem esse número, geralmente eu dou um Ctrl P, eu printo, né, eu faço um PDF dessa página e guardo no meu banco de dados. E aí, depois, você automaticamente já recebe o e-mail, finalizando a submissão, você já recebe o e-mail que a sua submissão foi realizada com sucesso. E aí, no dia seguinte, pode levar até 2 dias, mas no dia seguinte você vai ser respondido pelo GenBank com o número, aquela informação que você colocou naquela última a informação controle, né, do seu Alelo, na última página, com o código, a codificação aqui que vai ser utilizada, essa codificação que vai ser utilizada lá no site do MGT. Então aqui, fiz a introdução, falei do GenBank e vou dar continuidade então, se ninguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma pausinha, eu posso parar aqui uns minutinhos e continuar nossa parte final, que não vai ser muito longa, mas tem uma quantidade ainda maior de informações, que é a submissão do MGT. Por favor, Fernanda. Maravilha, Cita. Obrigada. A gente continua, né? Se vocês quiserem aproveitar essa pausa para fazer as suas perguntas referentes ao assunto já discutido, por favor, vocês podem utilizar o chat, tá? E a gente pode fazer já isso nesse momento. Se ninguém tiver dúvidas, Cita, a gente pode continuar. E Perfeito. aí, vão colocando no chat as perguntinhas e a gente no final fala sobre elas. Bom, eu posso Bri- retomar também depois, né? No final, posso retomar alguma dúvida das primeiras partes. Isso, Bom, maravilha, então. então vamos lá. Então, dando continuidade, agora utilizando o arquivo instrutivo da DINDX do IMGT, no site do MGT. Então, nós vamos acessar o site do MGT, todo mundo conhece. Aquela ferramenta que eu falei para vocês que eu utilizo bastante, essa aqui do Alius, que eu vou fazer a identificação daqueles alelos menos frequentes, digamos assim. Mas aqui nesta página, a gente vai clicar em Submit. Vai abrir essa página seguinte, que contém um conjunto de condições, de informações, estas que depois eu peço que vocês leiam com carinho, né? Tenham carinho, leiam com cuidado. É importante fazer a leitura do item 1 ao item 14, e esses últimos 3 parágrafos vão ser úteis para esclarecer algumas dúvidas. E caso ainda persistam, tem mais uma página do IMGT neste link para que vocês possam ficar ainda mais esclarecidos. Dando continuidade, clicar iniciar a submissão. Vai abrir essa página, essa tela, onde você vai ter que clicar nessas caixas, que você está certificando que você superou todos esses mínimos requisitos para dar continuidade na submissão. Apenas um parênteses aqui, fiz a tradução e vou ler para vocês. Então, o sequenciamento foi realizado em ambas as direções. O alelo foi sequenciado isoladamente, né?
conseguiu estabelecer a fase. A sequência de primers usada para amplificar um alelo foi removida da sequência que está sendo submetida, quer dizer, foi trimado aquelas informações que são informações artificiais, digamos assim, do sequências inseridas, né, do processo de sequenciamento. Se você fez a submissão em algum prévio, né, em algum desses bancos de dados, como a gente fez no GenBank, aqui, como mencionado até em outros webinars, em outras aulas, isso daqui muito provavelmente foi proposto para Sanger, né? Porque pelo menos o Exxon 2 para a classe 2, eu acho que hoje a gente pode combinar aí pelo menos 2, 3 e 4, e seria, né, o mínimo desejável para a gente poder submeter. Muitos kits já têm o Exxon 1, seria importante também, caso seja possível. E do genes de classe 1, apenas Exxon 2 e 3. Bom, eu não faço ideia, eu não conheço todos os kits, né? Eu não conheço as últimas atualizações, mas penso eu que todos os kits que contemplam genes de classe 1, eles consigam sequenciar de UTR a UTR. Possuir pelo menos, né, aqui ele fala ABDR, mas A, B, C, DR, DQ, DP, pelo menos, e reforçam aquela informação a respeito se por um acaso você estiver submetendo uma sequência de uma amostra de paciente, a amostra essa que é referente a um paciente que tem doença maligna, se você confirmou essa informação, pelo menos por swab bucal. Bom, então uma vez superado, marcado aquelas opções, dada continuidade, vai abrir essa tela, tem a parte superior e a parte inferior. A parte superior é para quem já fez uma submissão, né? Então seria a parte para submissão pela primeira vez. Aqui é o detalhe, na parte superior, quando você faz a primeira submissão, você vai receber dentro de uns 30 dias, se não receber, mande um e-mail, porque, né, o e-mail solicitando o MGT, a sua codificação, porque esse código aqui que identifica o seu laboratório, o seu serviço, ele é um código que é diferente do HWS, que esse código é o código que vai identificar a sua sequência. Esse código que identificar metendo não é você pode colocar aqui um nome e você vai fazer isso pela primeira vez. Você vai preencher, então, os seus dados, muito parecido com aquela tela do GenBank, e preste atenção aqui embaixo. Ele faz uma pergunta, se a gente não ficar atento, a gente vai colocar yes, né? Sim, na verdade é não, né? Porque a pergunta simples é a seguinte: deseja né, que o meu endereço permaneça confidencial? Não. Se a gente está submetendo a ideia que as informações se tornem públicas, que isso seja útil a toda a comunidade. Então coloca aqui no e aperta submeter, submit. Então aqui só um exemplo das informações e com aqui selecionado como não, a gente vai para a próxima tela. A próxima tela, aí ele vai dar um código de identificação da sequência que você está submetendo. Então você anota, geralmente eu dou um Ctrl Print, né, para gerar, ou imprimir, ou gerar um PDF da página. Se caso tiver alguma dificuldade, algum problema no momento da submissão, sei lá, sua conexão caiu, ou você registrou uma informação equivocada, é por esse código que o IMGT vai entrar em contato com você para esclarecer as dúvidas. Na página seguinte, geralmente eu copio o nome do arquivo que o engine gerou, colo aqui para identificar o meu alelo e faço um pequeno registro da alteração. No caso aqui desse B, no DNA genômico, posição 66, eu tinha um C e agora tenho um T. Informo aqui classe 1 genômico ou classe 2 genômico. O número
esse número aqui é o número de registro que é fornecido pelo Bank IT, pelo Jim Bank, e informo, né, não mexo aqui, não faço alteração, porque é algo, igual mencionado em outras, eu não sei qual que é a política dos outros países, mas é aquilo, quando você faz uma submissão, você quer que a informação fique pública o mais rápido possível. Ou você pode programar, não sei, cada um tem os seus motivos, programar para que essa submissão, sei lá, aconteça só no final do ano, né, como exemplo. E aperta em continuar, vamos para a próxima tela. Na próxima tela, no caso aqui é um alelo que não foi publicado, eu faço um breve resumo, sei lá, novo alelo C, novo alelo B, ou confirmação de alelo, extensão de sequência, uma coisa bem simples, e aperto em, clico em continuar. Na próxima tela, uma das telas importantes, eu vou informar qual é o locus, qual é o gene, o alelo mais próximo que você conseguiu identificar no seu software, que tem uma ou duas ou três diferenças, e fazer uma breve descrição do que você identificou, do que você achou. Então, aqui em cima tem um exemplo de como você pode fazer essa descrição, mas eu copiei aqui, eu tenho isso copiado, tenho modelinhos num arquivo TXT, de todas as minhas submissões e de todas as explicações que eu fiz para o banco, né? Então, ah, o alelo B42 novo, com uma alteração, uma diferença, né, do 42010101 que eu identifiquei no meu software, a posição da minha alteração do DNA genômico, a posição do códon, insiro a informação do códon aqui, o que era e como está agora, e essa alteração aconteceu a troca do aminoácido, né? Então, se trocou o aminoácido, trocou a proteína, é uma nova proteína. Ou o códon, a alteração, né? Não houve a troca a mudança do aminoácido, então a codificação não foi alterada. E quando é um alelo já submetido, como exemplo, esse daqui, B3703 nulo. Eu não me lembro se tinha uma ou duas submissões, mas eu verifiquei no banco de dados do MGT, vi que não tinha nenhuma submissão na América do Sul, que caracterizasse a nossa população, e fiz a submissão com essa informação. Eu mudo só a parte de cima, que ele foi identificado, escrevo descrevo qual é o alelo mais próximo, é muito parecido com o de cima, fala se houve alteração no aminoácido, em qual exon, são modelos, e vocês podem, né, usar, enfim, usar as informações que vocês têm para adicionar ou tirar, que são apenas modelos, para que possa ajudar nas submissões. Na parte de baixo, na mesma tela ainda, na parte de baixo, nessa parte aqui de Sequence Features, eu vou selecionar Assisted Assignment of Features, vai aparecer essa numeração aqui 15, e aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V da minha sequência. Então, vou abrir o arquivo FASTA, vou copiar apenas a sequência, atenção, é apenas a sequência, ok? Senão vai dar erro, e você pode acabar isso aí adiante. Se der uma página de erro, isso já aconteceu, tive que começar uma submissão no começo, porque Ctrl tudo, né, aqui, selecionei tudo, colei tudo e dá uma mensagem de erro que, enfim, eu não consigo corrigir. Então, só copia, sequência completa, afasta, continuar. Nas duas páginas seguintes, essa é a próxima, ele vai fazer um resumo das informações que você informou e inseriu, então, com as posições, o início e o término do exon. Vai apresentar também aqui não só, digamos assim, o endereço desse meu locus, desse meu alelo, como uma sequência completa, e no final da página continuar. Nesta, na página, a informação da minha nome é Rafael Formentão, não, cá. Informação te ajuda. Tipo, fazer um esclarecimento também te ajuda. Eu leitura. Se possível, coloco as informações aqui, né? Se tem várias opções, você pode selecionar isso se você tiver, informe aqui, alguma coisa que você viu que não se enquadra em nenhuma das etapas anteriores,
Então, esse campo de comentários, ele é extremamente importante para informações adicionais. O nome, o local, né, o laboratório de origem, quem está submetendo, repete aqui a informação, cDNA, se você tem a amostra guardar DNA de sangue, enfim, se o MGT quiser solicitar uma nova investigação, uma investigação mais aprofundada, e que o DNA é próprio, né, do laboratório do serviço. E clicar em continuar. Na etapa seguinte, na página seguinte, você vai informar a codificação completa, a genotipagem completa desse alelo. Então, locus A, B, C, TR, DQ, enfim, aonde é o alelo novo, é dessa forma que a gente insere informação. E se tiver um polimorfismo, por exemplo, DP-betão geralmente tem, você trunca ele, né? Aqui um exemplo, 4, 2 e 1 com 1346 de novo. Quer dizer que eu não consegui esclarecer entre um e outro, eu informo dessa forma. E dou continuar. Ou se vocês quiserem colocar grupo P, grupo G, também há essa possibilidade. E aperto em continuar. Bom, na próxima página, se você quiser informar, tem essa opção, se você quiser informar, né, colocar as informações, como eu mencionei lá atrás, de outras células que compõem uma família, você vai voltar lá à etapa 7. Ou se não, você pode dar continuidade da sequência na etapa 9. Então, aqui você, nessa parte, né, da submissão, você vai informar que o seu primeiro sequenciamento foi da Illumina, o segundo, no nosso caso, também repetir com a Illumina com outro kit, com outra química, a informação do primer, que no caso é locus específico, e se você isolou, se tem fase, se você conseguiu isolar aquela sequência. No caso, eu só submeto sequências isoladas. E informo, aqui no caso, é opcional ou não, tem esses dois exemplos aqui, né, para informar o nome do primer que eu utilizei. Cada um, né, cada química tem a sua codificação. Descendo na parte já na parte final, eu vou informar que o sequenciamento aconteceu em ambas as direções e que eu realizei por NGS, independente, leituras curtas ou longas. E esse campo aqui, essa caixa, é essencial para que você informe qual foi a sua estratégia, qual a estratégia que você lançou mão para fazer todo esse processo, submissão lá do GenBank e submissão aqui no MGT. Geralmente, quando vocês fazem a primeira submissão, eles já vão perguntar isso no e-mail. Você pode até esquecer de colocar o não saber, né? Pode deixar isso em branco. Mas eles vão entrar em contato, a equipe do MGT vai entrar em contato com vocês para que você faça uma breve descrição, talvez de uma estratégia mais global, né? Todas as ferramentas, opções que vocês têm, para esclarecer os alelos. Aqui no caso, essa é um modelinho do que a gente utiliza. Aqui no caso, é um esclarecimento por short reads, mas quando é por long reads, né, que eu faço a mescla das informações, análise de forma conjunta, é um outro texto que eu insiro para informar que esta submissão que eu estou fazendo foi essa estratégia de esclarecimento do meu alelo que eu utilizei para que eu pudesse dar início, né, e fazer a submissão. E chegamos na parte final, vai ser gerada essa página, que eu também faço, né, eu gero um PDF dela, repetindo né, o número, a identificação HWS, que corresponde apenas a essa submissão, o seu nome, quem realizou, e são dados que, né, seria bom que vocês guardassem para, se preciso, voltarem e pesquisarem a respeito dessa amostra. A submissão, ela demora mais ou menos isso do IMGT, mais ou menos de 4 a 6 semanas, então de um mês a um mês e meio, tá? Para que eles deem a resposta definitiva, aquele arquivo PDF que você recebe por e-mail, daquele exemplo que eu dei lá no começo, de um alelo novo ou de uma confirmação de alelo. Então, se eles não entrarem em contato para esclarecer outra dúvida, é de 4 a 6 semanas, ok? E não acaba aqui. Acaba quando? Quando a gente tudo bem, nós validamos a sequência, fizemos a submissão do banco de dados, né, internacional, só que para a comunidade científica, para que toda a comunidade científica, não só do HLA, tenha acesso a essas informações, a gente recomenda a vocês, né, eu
estou começando ainda essa fase, essa etapa, que o processo todo não é tão simples, né, leva tempo, né? A gente tem que colocar na nossa rotina. Eu vou iniciar agora o processo de submissão para a comunidade científica no geral, dessas submissões que nós estamos realizando. Pela atenção, obrigado. Fico à disposição de perguntas e outros esclarecimentos. Maravilha, muito obrigada, Cita. Foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que para todo mundo aí. Antes da gente ir para as perguntinhas, por favor, a gente vai soltar uma pesquisa de satisfação, tá? Vai aparecer aqui um pop-up para vocês, é rapidinho, e é muito importante para a gente saber se vocês gostaram do webinar, do tema, e para que a gente sempre esteja focado em melhorar e trazer conteúdos relevantes para todos. Enquanto vocês vão preenchendo, eu tenho uma perguntinha aqui, Cita. O IMGT, ele interage no processo de submissão? Sim, como eu disse em algumas partes da minha apresentação, geralmente, no começo do processo, quando você faz a sua primeira submissão, ele troca um conjunto de e-mails para te conhecer melhor, conhecer você como pesquisador, né, e conhecer o seu serviço e conhecer, digamos assim, tecnicamente, quais são as características do seu serviço para que, lógico, né, ele tem que, o MGT, ou o Bank IT, o GenBank, ele tem que ter segurança que aquela informação que está sendo inserida realmente está atendendo a todos aqueles critérios que eu apresentei, critérios que estão no site, enfim, para não ter dúvida de que, assim, estamos submetendo só para o submeter, né, de oba-oba. Então, sim, eles interagem constantemente. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosa. Pode As falar. primeiras foram mais difíceis e aí eles vão te conhecendo, você vai criando uma reputação e aí vai sendo mais fácil. E você também, né, vai sabendo o que já tem que mandar, já manda mais redondinho para eles. Como que foi esse seu processo do início, né, quando você começou até hoje? Bom, eu, graças a Deus, comecei com o auxílio do Dr. Vinícius Stellet, que provavelmente está nos vendo lá do Rio de Janeiro, do INCA. Então, a minha vida foi um pouco mais facilitada graças a ele, né? Mas quando nós começamos, porque aí, naquele momento, nós fazíamos submissões no nome dele, no meu nome, e a partir desse ano eu comecei a fazer submissão no nome da Maristela. E aí, apesar de ser a mesma instituição, eles fizeram as mesmas perguntas. Então, em geral, o processo, né, a parte do MGT é mais, você acaba ficando entre aspas, né? Nós somos um povo que, digamos assim, você troca 2, 3 e-mails, né, com a pessoa, já é seu amigo de infância, né? Mas você cria uma certa intimidade do ponto de vista técnico-científico, digamos assim, dá uma segurança para as pessoas que estão te interpelando e o processo depois flui facilmente. Mas, digamos assim, desde o começo, quando a gente identifica, certifica que realmente aquilo que a gente realmente está vendo, né? Não só olhar com os olhos, mas enxergar com o cérebro, enfim, o processo interno, confirmação, enfim, demora até um mês. Depende muito da dinâmica de como acontece isso. Mas a partir do momento que você tem certeza, eu gosto de deixar pastas, né? A pasta com as métricas que eu validei, as análises que eu fiz com as ferramentas que estão na internet. Eu crio subpastas dentro da pasta do alelo que eu estou analisando e gosto de deixar bem organizado, porque se daqui 2, 3 meses alguém me perguntar, obviamente eu não vou saber, assim, não vou saber descrever tudo que eu fiz, mas eu volto lá, como está tudo organizado, e faço a apresentação. Mas é sair digamos assim, da inércia, né? Uma vez você começou a fazer submissão, você coloca, sei lá, um dia a cada 15 dias, um dia por Uhum. semana, um dia por mês, para entrar nos sites.
porque quando você está fazendo a submissão, não faça mais nada. Corre risco de você fazer confusões e demorar no processo de submissão. Isso pode acontecer, porque é bem detalhoso. Apesar de você fazer uma, duas, três, 50, 100, 200, recomendo que quando for fazer a submissão, só faça isso, não faça mais nada. É isso. E dá para ir fazendo passo a passo, salvando, e se acontecer alguma coisa, continuar depois? Aconteceu uma situação no IMGT, eu acabei sem querer esquecendo de colocar uma informação naqueles quadros, né? Tem duas páginas que você descreve o alelo nas primeiras páginas, nas primeiras partes, ou descreve o processo que você utilizou para elucidar aquela situação. Eu acabei esquecendo. Aí eu quis voltar, a página dá erro, aí acabou. Aí você tem que ir aí trocando informações com o pessoal do MGT por e-mail para acrescentar aquilo que ficou perdido. Mas, assim, para tudo tem solução. Se não der Uhum. para dar continuidade né, para seguir aquela ordem que eu apresentei, é só você enviar o e-mail para os dois bancos, né? E aonde você parou, o que, que aconteceu, e como você já sabe o que tem que fazer, descrever no corpo do e-mail mesmo e adicionar os arquivos que você iria utilizar, o FASTA, o TBL, para que eles possam fazer isso manualmente. Demora mais, né? Aí vai demorar mais. Só que eles possam fazer manualmente direto do banco de dados deles. É isso. Uhum. E aí temos mais uma, a última até o momento, pergunta. Quanto tempo leva até inserir a informação agora no Redome? Essa pergunta é boa e até gerou uma pequena discussão em um dos congressos, encontros que nós tivemos aí. Bom, uh, em teoria, por exemplo, hoje eu fiz a identificação de 4 alelos. Um é o B3506, o outro é o B3914, o 24.300, o A24314 e o B18145. Então, a partir de hoje, eu inicio o processo de confirmação e todas aquelas etapas para a submissão. Eu, aqui no laboratório, tecnicamente, posso levar até 15 dias, que eu tenho a minha rotina, tenho os pacientes, outras coisas que a gente faz, né? Até 15 dias. Superados os 15 dias, é 1 mês e meio ou 1 mês e 3 semanas do GenBank e do MGT. Se nada acontecer, não tiver nenhuma dúvida em nenhum desse processo. Então, você tem 15 dias mais 2 meses, 1 mês e meio, então 2 meses em teoria para você ter o nome do novo alelo. 2 meses. Uma vez você tendo o nome do novo alelo, esse pacote com os dados que são disponibilizados para atualização do banco de dados, por exemplo, do Redome, ele só vai estar disponível, ele está no 3.56, só vai estar disponível no 3.57. Por exemplo, tem alelos que eu submeti no final de março, porque o IMGT, a cada 3 meses, ele lança um novo banco de dados, né? Com os novos alelos, as novas considerações, etc. e tal. Então, esse pacote, ele só é lançado de 3 em 3 meses. Então, em teoria, só analisando isso, pode levar até 90 dias, mesmo eu tendo o nome do alelo. Eu vou entrar lá no site do Redome, ele não vai deixar eu colocar, porque a base de dados dele dos alelos não é do NMDP, é do NMDP atualizado, acho que todo dia às 5 horas da manhã, se não estou muito enganado. Esse novo alelo, ele vai demorar até 90 dias para ser atualizado pelo Redome. Então, pode demorar até 90 dias, a partir do momento que eu inserir ele no Redome, para que eu possa escrevê-lo, né, o nome correto. O que, que eu faço? Lá no campo na página onde a gente insere as informações, a genotipagem, tem uma caixa de observação. Então, eu entro lá e falo, ó, no banco de dados tal, na data tal, recebi a confirmação da submissão desse alelo e o nome é fulano de tal. Aí depois, o que, que eu fiz? Voltei depois de 4 meses, digamos assim, que aí o banco de dados já estava atualizado e pude alterar e dar o nome. Lá estava, sei lá, B18 novo. Fui lá e coloquei o nome específico do alelo. Então, geralmente é uma dúvida e gera uma certa confusão do tempo que se leva para inserir essa informação no site do Redome. Tecnicamente, partindo do princípio das questões técnicas do laboratório e das questões devolutivas do Bank IT e do IMGT, uns 2 meses e meio, na pior das hipóteses, em 3 meses, você já tem a devolutiva
com a informação da nova proteína. É isso. Maravilha. Não estou vendo mais perguntas. É a última chamada para perguntas. Se não, eu gostaria novamente de agradecer, Cita, por você ter aceito o convite para falar desse assunto que a gente sempre tem que falar, né? Sempre tem o pessoal novo entrando, sempre bom dar uma refrescada também, falar daqueles critérios, sempre revisitar os critérios, né? Eles sempre estão sendo atualizados. Então, eu espero que todo mundo tenha aproveitado essa oportunidade aí de ter o Cita falando um pouquinho de como que é esse processo. E eu me disponibilizo aí para quem quiser saber das nossas soluções de GeneDx, tá? É só escrever para o nosso comercial @pensabil.com.br. Vou deixar aqui no chat, caso alguém precise aí entrar em contato, tá bom? E só para esclarecimentos finais, então, a ideia realmente foi atualizar, né, para alguns e revisar para outros Ops. e para estimular, digamos assim, os demais que ainda não iniciaram, né, a submissão. Então, mãos à obra, é informação extremamente relevante. Obrigado, GeneDx, obrigado, PensaBio, obrigado a todos que estiveram aqui reunidos. Maravilha, uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau.